Seja bem-vindo a mais um Ensino Fiel, nosso programa semanal de ensino bíblico teológico gratuito, cujo intuito é o de nutrir pessoas com as maravilhosas doutrinas da graça de Deus. O episódio de hoje é um convite à reflexão profunda sobre o valor do compromisso e da fidelidade no casamento, de acordo com os desígnios de Deus. Veremos um breve exame da história familiar, a visão parcial do adultério masculino e as consequências da banalização nas relações íntimas modernas. Um exame que nos ajuda a compreender a complexidade e a seriedade dessa questão. Você será desafiado a buscar a pureza e a maturidade em seu casamento, adotando uma postura cristã de amor e justiça. Não esqueça de curtir e compartilhar este vídeo, para que os nossos conteúdos sempre sejam recomendados a você e também para que mais e mais pessoas possam ser edificadas por meio do nosso trabalho. Ensino Fiel, episódio 108, o pecado do adultério, aula do novo curso Relacionamentos em Santidade, com Gilson Santos, e aulas também com Jonas Madureira, Emílio Garófalo, Sacha Mendes, Silas Campos e Eber Campos Jr. Curso disponível na íntegra em nossa plataforma Fiel Digital, onde você encontra a reprise de todas as nossas conferências, mais de 100 cursos e mais de 300 e-books da editora Fiel. Tudo isso em apenas uma assinatura. Acesse fieldigital.com.br e faça já a sua assinatura. Abra sua Bíblia, você que aí estiver, em Êxodo, no capítulo 20, no chamado Decálogo. Êxodo, capítulo 20. Decálogo significa as 10 palavras ou os 10 mandamentos. E eu quero lembrar aquilo que diz o verso de número 14 de Êxodo, capítulo 20. É o 7º mandamento, em que diz assim: não adulterarás. Não adulterarás. Nós, brasileiros, temos uma relação um pouco complicada com a lei. Nós somos um país legalista. Nós somos um país com uma quantidade inumerável de leis, algumas delas que não fazem o menor sentido, algumas delas que parecem terem sido pensadas para não serem cumpridas. Nós temos uma relação, assim, tradicionalmente não tão adequada com a lei. E quando a gente pensa na lei do Senhor, geralmente a gente se aproxima desse conceito como se fosse assim algum alimento amargo, algum alimento chato, algum alimento indigesto que a gente tenha que deglutir. Não sei se você me entende. Como a gente não tem assim, quando a gente ouve essa expressão lei do Senhor, parece que ela vem carregada de uma acepção negativa, pesada, indigesta, por definição restritiva. É essa abordagem que nós temos com a palavra de Deus, de uma tal maneira que quando a gente lê, por exemplo, no Salmo 1, que o salmista tem prazer na lei do Senhor, esse tipo de coisa parece um pouco distante para nós, não fazer muito sentido para nós nessa era em que nós estamos vivendo. Pelo menos é assim que eu vejo muita gente fazendo referência. Eu não sei se é assim para você. Mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que há um sentido positivo, imensamente positivo na lei de Deus. Na verdade, ela é o coração de Deus pulsando em amor por nós para nos ajudar a viver bem. E não pense você que a lei de Deus, e talvez haja algumas teologias que têm esse tipo de leitura, que a lei de Deus começou no dia em que Moisés subiu lá no monte. Essa é uma linguagem, essa é uma visão bem simplista. Ali, na verdade, o que se tem é um código daquilo que é o ideal de Deus, mas a lei de Deus já está presente desde o Éden. Ou seja, já está presente quando Deus diz ao homem lá no jardim como viver, tanto no sentido positivo da palavra, quanto no sentido negativo da palavra. Não sei se você me entende. Ou seja, a lei já está ali,
presente, como uma expressão de um pai cuidadoso, de um Deus amoroso, que vem ajudar aquele ser humano a viver bem. Então, a lei de Deus tem essa característica positiva. E eu digo sempre que lá, por exemplo, já no Éden, você tem o sim de Deus. E o sim é imenso, é um sim abrangente, é um sim amplo. Quando Deus diz assim: de todas as árvores do jardim comerás livremente. Ora, isto é absolutamente positivo, é assim, é quase que inumerável. Esse sim de Deus é de uma extensão imensa. Todas as árvores do jardim comerás livremente. Ou seja, Deus está dizendo: coma isto, faz isto é bom. Então, já há esse aspecto positivo da lei de Deus lá, mas também já viu o não. O não é um limite. E Deus disse: mas da árvore. É interessante isso, né? É tão pontual esse não, não é? Deus diz assim: mas da árvore tal não comerás. Então, muito importante aqui para nós nos aproximarmos deste tema é que a lei já está na criação e ela tem um sentido assim moral, ético muito importante. E se essa lei, observe, e isso é importante que você equacione bem uma teologia da criação, se essa lei já está presente lá no Éden, então ela tem um sentido não apenas permanente, mas universal, ou seja, ela é a expectativa de Deus para todo ser humano. Não é apenas algo para mim, para você, nós que estamos numa igreja tal, ou que somos herdeiros aí da fé evangélica. Não, ela é o ideal de Deus para o ser humano. Ela está nas relações criacionais de Deus. Isto é muito importante que você entenda nessa questão, porque senão nós não vamos situar adequadamente o casamento, a relação homem-mulher, nesse contexto, entende? Nós já teremos um problema aí de ponto de partida. Quando os intérpretes falam de Êxodo 20, eles dizem que há duas partes, e alguns até dizem há duas tábuas. Eu não tenho nenhum problema em fazer referências às duas tábuas. Seriam então os 4 primeiros mandamentos, não é? Que vão aí do verso 1 até o verso de número 11, não é? Então você tem os 4 primeiros mandamentos, e você teria então os 6 últimos mandamentos, que estão aí do verso 12 até o verso 17. Os primeiros remetendo para as nossas relações mais imediatas com Deus, e os últimos remetendo para as nossas relações mais com o próximo. Mas o ponto que eu gostaria de chamar a sua atenção aqui é: não tente separar essas duas tábuas, elas não podem ser separadas. As duas se vinculam. Elas são importantes. A primeira oferece o fundamento para a segunda, e a segunda oferece a evidência para a primeira. E então não tente separar aí essas tábuas como se elas pudessem sofrer assim uma cisão, uma ruptura, e você então pudesse dizer: aqui você tem isto e separado, e como se elas não tivessem uma relação lógica e também ética imensamente, uma vinculação lógica e ética muito importante. Isso significa para nós que o cristianismo não faz ruptura entre espiritualidade e moral. O cristianismo não faz uma ruptura entre religião e moral. Ou seja, no cristianismo, o temor de Deus, a forma como eu me relaciono com Deus, tem direta implicação na maneira como que eu lido com o Tiago, ou com o Rubem e o Vinícius. Essas coisas estão inteiramente relacionadas, eu não posso separá-las, ou
seja, eu preciso entender que e a maneira como eu me relaciono com esses meus 3 irmãos aqui mais perto de mim, ela também reflete a maneira como eu me coloco diante de Deus. Isso é muito importante. Ora, vamos trazer isso agora para o nosso terreno aqui, que é o campo do matrimônio, da vida sexual. Vamos pensar agora, vamos voltar aí, vamos pensar um pouco, vamos voltar para o tempo da era antes de Cristo. Pessoal, a vida sexual do mundo greco-romano, eu diria até nos tempos do Novo Testamento, era um caos sem lei. Ou seja, alguém analisando aquele tempo escreveu o seguinte: época em que a vergonha parecia ter sumido da terra. Exatamente com essas palavras. De fato, na Grécia não havia qualquer vergonha nas relações antes do casamento ou fora dele. E os romanos, mais tarde, aprenderam com os gregos a quem eles haviam conquistado. Então, do Palácio dos Reis, lá em Roma, até as populações mais pobres, a imoralidade desnaturada, ela graçava. Ou seja, por exemplo, lá no palácio, falei do palácio agora, o imperador chamado Calígula vivia uma relação conhecida, pública, de incesto habitual com a sua irmã Drusila. Também, quando fala de Nero, por exemplo, Nero nem sequer poupou a sua própria mãe, Agripina, e os próprios escritores pagãos, contemporâneos com o Novo Testamento, escrevem enojados consigo mesmo. Então, era este o contexto no qual o cristianismo emerge, o cristianismo chega, o cristianismo vem trazendo a sua fé, o evangelho e a lei, o Antigo e o Novo Testamento. Agora vamos pensar um pouco o contexto em que nós estamos vivendo, você está vivendo, a sua geração está crescendo aí, você jovem. Vamos pensar um pouco sobre isso. O mundo está mudando neste ponto. Como é que a nossa sociedade pensa o adultério? Vamos ser bem francos aqui, vamos ser honestos. A nossa sociedade, ela tende a considerar o adultério apenas como uma inofensiva falha moral, entende? E não como uma violação da lei de Deus, e não como algo que ofende a Deus. E eu diria mais, se eu pego, por exemplo, eu gosto de história de família, eu gosto de estudar a história da minha família, e é muito interessante, se você pega as nossas ancestralidades, os nossos ancestrais, mesmo antes, o adultério masculino era visto com parcialidade. Aquela era uma sociedade altamente parcial, machista. Então, os reis portugueses, talvez com uma ou duas exceções, desde Dom Afonso Henriques até, por exemplo, Dom Dinis, tinham suas várias concubinas, várias mulheres, os grandes nobres de Portugal. No Brasil, a mesma coisa. Quer dizer, a minha família está no Brasil desde 1535, o primeiro homem que chegou aqui já chegou com a sua concubina. Então preste atenção, mesmo antes, o adultério era visto com parcialidade. E hoje? Eu estou falando do adultério masculino, particularmente. E hoje nós temos as chamadas relações abertas. Nós temos, por exemplo, nas empresas, a terceirização, não é? Hoje se terceiriza, não é? As coisas aqui, não é? Em São José dos Campos, nós vivemos uma cidade industrial, aqui se tem as empresas que são terceirizadas. Ou seja, e isso define a presença de um terceiro dentro das relações empresariais. E nós estamos trazendo para o contexto do casamento essa ideia de terceirização igualzinha. Ou seja,
Os adolescentes, eu não sei como é hoje, mas há algum tempo atrás os adolescentes usavam a expressão ficar com. A mentalidade é a seguinte: a mentalidade que é mundana, e eu diria até diabólica, de que você pode ter envolvimento íntimo e até físico sem qualquer responsabilidade, sem qualquer apreço ao outro, sem, ok, você pode chegar ali e simplesmente se colocar ali numa relação sexual sem responsabilidade, e nisso você tem grandemente, vamos aqui admitir, o papel da mídia, que aliás, vou dizer uma coisa, após a Segunda Guerra, a nossa cultura brasileira é inteiramente moldada pela mídia. Essa que é a grande questão. Não é? Antes da guerra, nós ainda tínhamos rádio, mas o rádio não tinha esse peso. Agora, a partir da Segunda Guerra, já os sociólogos brasileiros estão certos. É a mídia que está moldando a nossa cultura, está moldando você. Não se iluda, está nos moldando. Nós temos o papel da mídia, o papel da pornografia, que alguém já falou, o Vini falou ontem. Nós temos o papel da crise da família. Um pregador metodista norte-americano chamado Charles Arlen, ele escreveu algo interessante. Ele disse assim, ele era um conselheiro, um pastor e conselheiro. Ele disse, passe comigo algumas horas no gabinete pastoral de uma igreja central de uma grande cidade qualquer. Ouça as minhas palestras, ouça os meus contatos telefônicos, leia a minha correspondência, converse com aqueles que me procuram pessoalmente. Você também se convencerá de que cerca de 50% da miséria humana é causada pela desconsideração, ele diz mais, pela desobediência a este mandamento. O Senhor Deus diz, pensando no meu bem, no seu bem, no bem de todos nós aqui, um Deus amoroso, porque às vezes esse é outro problema nosso, né? Nós não conseguimos conciliar na nossa mentalidade moderna, eu diria até que algumas teologias muito ruins não conseguem, né? Não conseguem conciliar um Deus justo com um Deus amoroso. Eu vou dizer uma coisa para você, pare de imaginar que se alguém não é justo, é amoroso. Isso é estúpido, pelo amor de Deus. O que é isso? Ou seja, como é que nós vamos imaginar que alguém pode amar e não ser justo? Espera aí, isso é um absurdo. Onde nós estamos indo com essa mentalidade? Eu tenho visto aí de vez em quando me mandam algumas dessas mensagens desses, como chamam esses caras novos agora, esses pregadores, dos coaches, né? Esses pregadores tipo coach, dizendo, se Deus é amoroso, Deus não pode ser justo. Que coisa absurda é essa? O que é isso? Preste atenção onde nós estamos chegando. Isso aí é simplesmente dizer que ser justo não é uma expressão de amor. Pelo amor de Deus, vamos tomar isso em consideração, tomar essa referência para nós, de que se Deus é justo, Deus é amoroso, se Ele é amoroso, Ele precisa ser justo. Essas coisas não podem ser divorciadas. Isso é importante. E aí, nós precisamos lembrar que se Deus pensou esse mandamento para nós, Ele está nos pensando em nosso bem. O adultério, como a gente sabe, é a violação do voto de fidelidade conjugal. Qualquer atividade extraconjugal é adultério. Jesus é diferente, pelo menos do ponto de vista da especificidade do termo, é diferente da fornicação, mas Jesus vai um pouco além e ele diz que abrigar no coração a lascívia, mesmo que ela não frutifique num ato, equivale a cometer pecado. Você deve estar lembrado que Jesus diz lá no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, os versos 27 a 28, né? Jesus vai dizer isso com bastante clareza, Mateus 5, de 27 a 28. Ouviste os que foi dito, não adulterarás?
Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Eu sei que, às vezes, alguns pensamentos penetram a nossa mente sem que nós possamos impedir, mas transformar esse pensamento em lascívia e conservá-lo na mente, deleitar-se secretamente nele, incorporá-lo à nossa alma, absolutamente, isto é algo que nós somos inteiramente ativos e responsáveis. Alguém disse, né? Você não pode, às vezes, impedir que um pássaro voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele pouse e faça um ninho sobre a sua cabeça. Não é isso? Então, qual é a tragédia dessa questão? Qualquer um que tenha um pouco de consciência terá sentimento de culpa se violar esta lei. Não é? Davi é um exemplo disto. Davi disse no Salmo 51, no verso 3, quando ele confessa ao Senhor o seu pecado, e nesse caso ele era um pecado mentira, que gerou depois conspiração, que gerou adultério, que depois gerou homicídio, porque o pecado é como um coelho, tem muitos filhos, não é? Faz uma ninhada, não é? Isso vai se multiplicando assim. E aí o que acontece? O salmista Davi diz aí no capítulo 51, verso 3: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. O meu pecado está sempre diante de mim. Não se esqueça disso, que Deus pensou para o nosso bem, isso foi assunto da nossa primeira palavra, quando Jesus diz: por isso deixará o homem, o primeiro verbo é deixar, deixará o homem o seu pai e sua mãe. O segundo verbo é se unir, e se unirá a sua mulher. Se unir é o segundo verbo, unir-se, e se unirá a sua mulher. O terceiro verbo é tornar, deixar, unir, tornar. Sem esses três verbos não se tem casamento, não é? E aí você observa, e se tornarão ambos, os dois, uma só carne. Não preciso nem dizer que quando nós não levamos isso em consideração, há muito sofrimento. Resulta em muitos erros. Por vezes, filhos que nós não planejamos, que podem ser bênçãos. Aliás, Salomão é fruto assim, de uma relação como esta. Mas filhos, às vezes, nem sempre você tem a felicidade de poder oferecer ao filho um suporte. Filhos, abortos. Um outro problema do adultério é que ele mina a base da confiança. O capital dos relacionamentos, do casamento, gente, é confiança. É a confiança. Ou seja, é isso que traz assim, que soleniza, que tranquiliza, que faz com que as relações adquiram maturidade, adquiram um estágio prazeroso. É a confiança. O adultério envolve outras pessoas. O adultério não é aquele tipo de pecado que você pode dizer assim, isso é apenas problema meu. Aliás, eu nem sei se existe algum pecado que a gente possa dizer, isso é apenas problema meu. Não é? Aí você diz, mas tem a lascívia. A lascívia não está envolvendo ninguém. Você que pensa, você que acha. Na lascívia, o corpo do outro, muitas vezes, é tomado como pensamento, forma meramente instrumental.
Isto é o ponto. O outro é tomado apenas como ideia de uso, entende? Ideia de uso e desuso. Ou seja, então observe, no adultério, você está se determinando a não viver a plenitude do casamento. Geralmente, o casamento tem 3 fases. Geralmente. A primeira fase do casamento chama-se deslumbramento, eventualmente chamada de paixão, também chamado, assim, grosso modo, de lua de mel, não é? É o deslumbramento, você está deslumbrado. E quando você está deslumbrado, você está vendo no outro muito mais o que você está querendo ver do que a realidade, não é? O Caruso disse que as pessoas são como icebergs. Você sabe o que é um iceberg, né? Aquela montanha de gelo que se ergue no oceano. As pessoas são como icebergs. Você só vê a ponta e você se casa com a ponta. Não é verdade? Então vamos lá. Na paixão, você só vê o outro como você quer ver. Não se iluda. E o ponto é que esse deslumbramento ele tem o seu tempo. E aí tem depois um segundo momento que ele é importante, o deslumbramento também é importante, ele tem o seu papel. O ponto é, no deslumbramento tem um papel importante, mas tem a segunda fase, que é o descobrimento, não sei se você já ouviu falar, é também chamado popularmente de lua de fel. Ok. Para alguns vem no final do primeiro ano, para outros vem no final do segundo ano, para outros vem no terceiro, para outros vem mais tardio. Mas é raro não chegar a esse momento. Geralmente, ou vai parar na polícia, ou vai parar no vizinho, ou vai parar na sogra e no sogro, ou vai parar no gabinete do pastor, ou do terapeuta tal, do terapeuta lá, ou geralmente os casais às vezes passam os apuros sozinhos, não sabem nem como resolver na situação, ficam com vergonha e pronto. Fica um negócio, fica feio, fica ruim, não é? É a fase do descobrimento, mas ela é importante porque ela traz a gente essa clareza, esse olhar mais óbvio, né? Mais realista. E eu estou casado com minha patroa já faz algum tempo e eu vou dizer uma coisa para vocês. A melhor fase do casamento é a terceira. É a melhor de todas. Cara, se você não chegou nessa fase, é a melhor. Pode ter certeza. Que é a fase desse aprimoramento. Quem consegue chegar lá, conseguiu resolver bem a fase do deslumbramento, conseguiu sobreviver à fase da lua de fel. Agora você chegou lá, é bom esse negócio, porque puxa vida, é um outro momento, gente. É um momento muito mais maduro, muito mais realista, muito mais leve, muito mais verdadeiro, muito mais autêntico, muito menos cheio de aparências, entende? É muito bom. E se a gente tem uma pessoa do lado que é cristã como a gente, é um momento excepcional, a gente quer sair juntos. Ontem eu saí daqui, o que você acha que eu saí daqui? Eu saí daqui ontem, eu fui tomar sorvete com minha esposa, que eu não sou bobo. Não é verdade? Então, é isso que você tem que fazer, curtir esse tempo. Mas se você, presta atenção, se você não consegue investir no seu casamento, nos primeiros momentos da sua vida e entender que você vai passar por um tempo assim, seu casamento vai naufragar. Com certeza. Então, vamos abrir aqui Hebreus 13:4, quando a palavra de Deus diz para nós que Deus ele honra o leito sem mácula. Digno de honra entre todos, seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Deus está à procura de leitos limpos, puros. A palavra puro pode descrever algo que pode suportar o julgamento da luz do sol.
mesmo ao ser levantado diante da luz solar, não revela qualquer falha ou defeito. E aqui nós temos um quadro vívido. Nos bazares do Oriente, as lojas eram pequenas, eram escuras e com muitas sombras. E um artigo, tal qual uma peça de louça, de vidro ou de tecido, talvez parecesse muito bom nos recintos mal iluminados da barraca do negociante, mas o comprador sábio levava para fora, a fim de levantar aquela peça, submeter ao julgamento da luz do sol, e muitas vezes os raios claros do sol revelariam falhas e defeitos que nunca teriam sido notados à sombra da loja. Ei, jovem, ei, você que está aí me ouvindo através desse monitor aí em sua casa, não sei onde você está. Deus está à procura de homens e mulheres que não têm nada escondido nas sombras, nada que espreita por baixo da superfície. É com este propósito, entre outras coisas, que Ele, para o nosso bem, nos ordena: não adulterarás. Isto é bom. Deus não está sendo contra você. Deus é seu amigo. Deus é bom quando diz isto. Isso é uma palavra doce. Isso é uma palavra de um pai amoroso. Agora vai lá. Pode ser que você já tenha tropeçado muitas vezes nesse mandamento. Você tem falhado. Ou quem sabe nesse exato momento essa palavra encontra você vivendo essa contradição, esse pecado. Eu queria fazer um chamado para você. Esse é o momento que você puder, eu queria chamar você para olhar para Jesus. Olhar para a pessoa de Cristo. Ele é inteiramente santo. Ele é inteiramente sagrado. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é puro e sem mácula. Ele é exatamente essa peça que pode ser exposta à luz do sol. Você olhasse para Jesus e pedisse a Jesus o perdão dos seus pecados, e você pudesse confiar e dizer: Senhor Jesus, eu sou impuro, mas o Senhor é a pureza perfeita. Protege-me nessa hora com a tua justiça. Seja meu escudo, minha defesa. Venha Jesus Cristo, ou vá a Jesus Cristo nessa hora. Quem sabe na manhã de hoje você precisa fazer isto. Nesse exato momento você precisa fazer isto. Vá a Jesus e peça graça e força para seguir adiante e para consolidar, se for o seu caso, uma relação com outro sexo. Eu nem chamo de um sexo oposto, não, porque é um sexo muito bom, é muito favorável. É só o outro, tá bom? Ok, é muito bom sim, é o outro. E aí, para você ter uma relação com outro sexo mais digna, mais nobre, mais pura e consolidar um casamento com a graça do Senhor, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a todos aqui presentes. Muito obrigado. Obrigado por ter nos acompanhado em mais um episódio do Ensino Fiel. Não se esqueça de avaliar ou curtir este episódio e de compartilhar também com outros irmãos. Até a próxima, que Deus te abençoe.